Saudações, amigos, como vão? Eu espero que bem. Eu sou Denise Barus de Brandão e estou aqui no Espiritualidade, Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca. Hoje eu trago para vocês a gravação que farei na íntegra do livro escrito por Guy Ballard e traduzido pela Ponte para a Liberdade para o português, com os ensinamentos de Guy Ballard e suas experiências com o mestre Saint-Germain na década de 1930. Então, o livro se chama Eu Sou a Presença Mágica, Ensinamentos do Mestre Saint-Germain. Capítulo 10. Experiências finais em nossa viagem à Arábia. Por ora, nosso trabalho aqui está terminado, disse Saint-Germain, enquanto soavam as derradeiras notas do cântico. Vamos agora jantar na Câmara Grande. Tínhamos acabado de sentar à mesa quando Daphne apareceu ao grande órgão e de pé a seu lado Arion com um maravilhoso violino. Começaram a tocar e um suave globo de luz iridescente formou-se junto ao teto, de onde vinham as mais gloriosas vozes de tenor cantando Em nome do Cristo nós reinamos, cuja melodia e versos líricos eram altamente inspiradores. Saint-Germain sentiu a pergunta em nossas mentes, tal como quem era o cantor, e, em respostas aos nossos pensamentos, explicou: Um dia vereis esse cantor cósmico face a face. Daphne saudou os jovens com enlevo e pediu ao quarteto que cantasse ao acompanhamento de órgão e violino. Nós nos deliciamos com uma gloriosa hora de música, renovando nossos conhecimentos em companhia dos presentes, alguns dos quais deveríamos encontrar de novo no Extremo Oriente. Já estava próximo o romper do dia quando os demais hóspedes se retiraram, tendo nós 5 ficado com Saint-Germain. Recolhei-vos agora, disse ele, e buscai vosso necessário repouso, de modo que possais voltar para casa amanhã. No dia seguinte, o sino despertou-nos às 11 horas, pois deveríamos encontrar nosso amado mestre na Câmara Grande. Ao nos aproximarmos, notamos que as portas grandes já estavam abertas e o interior tão brilhantemente iluminado, como o sol do meio-dia. Antes, nunca havíamos experimentado esse efeito da luz solar interior. Por que ainda vos admirais dessas coisas? Perguntou Saint-Germain, percebendo a surpresa. Sabeis que toda coisa concebível pode ser realizada no estado ascensionado de consciência. Essas realizações são sempre possíveis e são produzidas com absoluta certeza e perfeita facilidade. Sei que ainda não estáis acostumados àquilo que parece desusado, mas para o Cristo Mestre, a presença Eu Sou dentro de vós nada pode ser estranho. Tentai compreender isto plenamente, de modo que possais também viver na consciência do Mestre Ascensionado e adquirir o conhecimento e o emprego dessa mesma liberdade transcendente. Agora, sentemo-nos. Imediatamente apareceu um delicioso lanche diante de nós e, enquanto comíamos, Saint-Germain deu instruções sobre a viagem que deveríamos empreender ao Extremo Oriente. Eu sugeriria que viajasseis o mais desembaraçadamente possível, observou ele. Segui sempre vosso impulso interior, porque sereis perfeitamente dirigidos em todas as ocasiões. Certamente estáis cientes de que a roupa ou qualquer coisa de que possais ter necessidade está sempre ao vosso dispor. Não precisais carregar bagagem desnecessariamente nessa viagem. Encontrar-me-ei convosco no quarto da torre no dia 10 de agosto, às 8 horas da noite, quando então será marcada a data de vossa partida. Saint-Germain foi conosco até o automóvel
e depois de cumprimentar-nos com um amável adeus, voltou para o retiro. Entramos no carro e nos dirigimos para o rancho. As 2 semanas seguintes foram realmente atarefadas enquanto completávamos os arranjos para nossa viagem ao Oriente. Sobre Rex recaiu a incumbência de dar ao superintendente alguma explicação sobre a ausência continuada de Rayborn. Meu pai explicou ele uma manhã, foi chamado ao Extremo Oriente, onde deverá permanecer indefinidamente. Ficarei encarregado das coisas aqui, conquanto nada, e eu estaremos viajando por cerca de 2 anos. Poderemos confiar em vós para tomar conta do rancho durante nossa ausência? Farei o que estiver ao meu alcance para cuidar de tudo o que desejais, respondeu ele. Meu assistente é de toda a confiança e está apto a tomar conta do rancho, caso me aconteça qualquer coisa. O tempo passou voando e o dia 10 chegou repleto de alegre expectativa para nossa noite com Saint-Germain. Até que alguém tenha tido tal experiência como a que permitia nossa associação com ele. É impossível explicar a grande felicidade que sentíamos, idealizando obter sempre maior iluminação. Nosso recente esclarecimento durante a ascensão de Daniel Rayborn e meu contato com aquele cavalheiro idoso de cabelos brancos que procurou por tanto tempo o homem da taça de cristal constituíam um formidável encorajamento e suficiente incentivo para alcançarmos a luz com toda a intensidade de nossos seres, a fim de realizarmos também a ascensão. Às 8 horas, ao nos aproximarmos do quarto da torre, a porta se abriu e Saint-Germain apareceu diante de nós com os braços estendidos, radiante e resplandecente. Trocamos amáveis cumprimentos, ocupamos nossos lugares e ele transmitiu o amor e as bênçãos de mãe e do pai de Rex e Nada. A data de vossa partida, começou ele, está fixada para o dia 20 de agosto. Penso que seria conveniente Rex, Bob e este irmão, indicando-me, fazerem mais uma viagem a Mina antes de partirem para o Oriente, a fim de dar força e coragem aos Livingston. Não tive esta intenção quando voltastes da Mina, mas penso que constitui sabedoria vê-los uma vez mais. Gaylor encontrar-vos-á em Paris quase no fim de outubro, logo que termine seu trabalho na América do Sul. Agora tenho alguma coisa mais a comunicar-vos. A entrada exterior da caverna dos símbolos foi fechada, e só quem já tivesse estado lá poderia localizá-la novamente. Certos indivíduos descobriram-na e estavam planejando fazer uma investigação com interesse nela. Foi necessário evitar isto. Vede, meus queridos, que temos todos os poderes e meios ilimitados ao nosso controle, pelos quais guardamos e protegemos tudo o que necessita de nossa proteção. Dar-vos-ei certas instruções para vosso uso imediato e depois partirei para encontrar-me com o ramo da América do Sul da Grande Fraternidade Branca. Após indicar-nos o que era necessário, ergueu a mão abençoando com um sorriso radiante e desapareceu. O entusiasmo de Bob acompanhava os passos de seu andamento. Foi uma das coisas mais admiráveis que já presenciei observar como, no seu intenso desejo de ascensão, ele focalizava toda a sua atenção sobre a luz com ininterrupta alegria e determinação. Nada e Pérola expressavam a grande sabedoria da poderosa presença Eu Sou, à medida que a expansão da luz aumentava dentro delas. Essa revelação se tornava mais perceptível em seus olhos. Seguimos para a mina do dia 12 e chegamos lá às 6 horas da tarde. Todos ficaram muito surpresos, exceto Zara, que disse já saber que os visitaríamos antes de nossa viagem. Voltamos para o rancho cedo na manhã seguinte, cientes de que nossa visita tinha sido uma força sustentadora para os Livingston. Jamais esquecerei a última noite, naquela maravilhosa casa do rancho, onde tanta felicidade sucedeu-nos,
a todos e onde fatos de tanta importância ocorreram afetando a vida de cada um de nós de um modo vital. Senti forte impulso de ir ao quarto da torre para uma meditação de despedida. Este impulso cresceu de tal maneira que pedi aos outros reunirem-se a mim. Ao nos aproximarmos da porta, esta se abriu para nos dar passagem e dentro havia a mesma suave e bela irradiação que a santificava com uma presença sagrada, uma paz indivisível. A porta fechou-se atrás de nós e involuntariamente caí de joelhos, na maior exaltação e gratidão que jamais conhecera. Subitamente meus sentimentos encontraram expressão e as palavras fluíram da minha presença eu sou, dando voz às mais profundas expansões de minha alma, por meio de frases muito além do limite da minha capacidade exterior. Quando terminei, Bob proferiu uma oração de tal beleza que a todos emocionou. Num mesmo arrebatamento, os outros expressaram também seus sentimentos do âmago de seus corações. Certamente essa emanação de nosso amor e gratidão deve ter atingido o próprio centro do coração da criação a tal ponto, ele era intensa e sincera. Ao terminarmos, a luz do quarto tornou-se inteiramente deslumbrante. De repente, uma voz forte e cheia de mestria vinda do espaço falou: "Tudo está bem, seguindo o vosso impulso de dar expressão a esse sentimento interior da prece. Contatastes grandes alturas, também como grandes seres ascensionados. Isso vos trará bênçãos indizíveis. Que a paz do Cristo cósmico vos envolva e conduza nas asas da luz até que alcanceis a perfeição eterna." Pouco a pouco a luz diminuiu até que restou apenas uma suave irradiação. Silenciosamente deixamos o quarto, sabendo que estávamos sob a afetuosa guarda vigilante de vigorosas potências da luz, das quais até aquele momento tínhamos somente uma escassa concepção. Profunda, indescritível irradiação de amor e alegria celestial partiu de uns para os outros e retiramo-nos para os nossos aposentos. Viajamos de trem cedo na manhã seguinte e chegamos a Nova York alguns dias antes de embarcar. Enquanto apreciávamos muitas coisas de interesse ali, fomos invadidos por uma imensa estima interior pela Estátua da Liberdade. "Que maravilhoso símbolo este!" exclamou Nada. "E quão pouco se detém para compreender o que esta estátua significa? É realmente um foco de poder espiritual, guardando as praias da América. A tocha erguida alto representa a luz da poderosa presença Eu Sou, que revela o caminho e envia seus raios de amor e paz a toda a humanidade. A majestade e o poder da própria figura é uma maravilhosa expressão da grande presença que conduz à luz. E não só guarda e sustenta a América, como todos os humanos que verdadeiramente procuram a luz. É como se o espírito da América mantivesse a luz bem alta em silenciosa saudação à figura do Cristo, que se segue nos Andes altaneiros, na América do Sul. Pouco se sabe a respeito da poderosa força que motivou a colocação da Estátua da Liberdade onde ela se acha, e porque a imagem de Jesus ocupa aquele alto píncaro do hemisfério sul. Estes não são meros acidentes ou resultados de cegas casualidades, porque não há tal coisa em qualquer lugar do universo. O que assim parece ao intelecto não é mais do que a falta de compreensão da lei do universo. Podeis estar certos de que essas imagens, colocadas nestes pontos específicos, indicam o serviço que os dois continentes prestarão ao resto do mundo. Às 4 da tarde do dia 28, embarcamos no navio SS Majestic, verdadeiramente um palácio flutuante. O rebocador conduziu até alto mar, e quando ele começou a sulcar a rota das grandes profundidades, ficamos observando a nossa deusa da liberdade até perdê-la de vista.
Descemos ao salão de refeições quando tocou a primeira chamada para jantar, onde tínhamos reservado uma mesa para 6 pessoas, esperando naturalmente que nosso grupo ficasse só. Tínhamos acabado de fazer os pedidos quando o garçom conduziu uma bela jovem até nossa mesa. Ao erguer os olhos, imaginai minha surpresa quando apareceu diante de nós a discípula do dirigente do Conselho de França, cuja casa passamos uma semana antes de voltar para a América em companhia dos Livingston. Foi ela com quem me comuniquei a princípio como a irmã velada, que era o raio gêmeo de Gaylord. Cumprimentou-me cordialmente e, ao voltar-me para apresentá-la aos outros, disse: "Podeis chamar-me Lito?" Depois de saudá-la, eles expressaram sua grande alegria e satisfação em conhecê-la. "Vim para vos levar à nossa casa em Paris", explicou, "pois meu mestre deseja que façais dela vossa casa enquanto estiverdes no estrangeiro. Será um grande prazer para ele estender sua hospitalidade a todos vós." Aceitamos seu convite com alegria, sabendo que este fazia parte do plano divino de Saint-Germain que delineara para nós. Para aumentar a nossa felicidade, verificamos que sua cabine ficava junto à de Nada e Pérola. Quando se ofereceu a oportunidade, expliquei aos outros que esta senhorita, não aparentando ter senão 17 anos de idade, já usava seu corpo há mais de 300 anos. Quase pus à prova a crença dos meus amigos, não obstante tudo o que Saint-Germain dissera e executara, a fim de que eles pudessem ficar acostumados à grande verdade e realidade dos mestres ascensionados e seu trabalho. Na primeira noite, sentamo-nos ao convés completamente identificados com a grande paz do mar, pois ele estava calmo como um espelho, prateado pela beleza de uma lua cheia. Passamos a noite seguinte em nossos camarotes, ouvindo as instruções dadas por Lito. Ela informou como estender-se ao comprido, deixando o corpo conscientemente e à vontade. Foi a simplicidade e a clareza de sua explicação que nos fez compreender tudo tão facilmente e perceber algo sobre as possibilidades da aquisição que se achava diante de nós. "Este exercício que vos estou ministrando", disse ela, "é muitíssimo eficiente, eu vos darei prova disto amanhã à tarde." Na irradiação de Lito, tudo nos parecia simples, claro e fácil de efetuar, porque toda a imperfeição da criação humana era instantaneamente consumida à entrada da sua presença. Nossa alegria e gratidão foram imensas ao ter conhecimento de que ela deveria adestrar-nos durante toda a viagem. De novo ficamos maravilhados diante da maneira pela qual tudo tinha sido antecipadamente preparado, pela poderosa presença e o som, trabalhando por intermédio dos gloriosos mestres ascensionados. Eis sua atividade em prol do discípulo, quando este entra suficientemente na luz, a grande corrente ascendente da vida, onde a eterna liberdade deles permanece. Ao darmos boa noite a Lito, parecia que éramos envolvidos numa tênue roupa de luz, e o perfume de urze que encheu o aposento toda a noite impregnou-nos quando nos retirávamos. Encontramo-nos ao almoço e a radiação era ainda maior do que na noite anterior. Durante o curso de nossa conversação, perguntei a ela por que tínhamos sentido aquela fragrância enquanto nos transmitia sua instrução. No século XI, explicou, vivi na Escócia e durante uma experiência dessa vida, a lembrança da urze tornou-se muito cara para mim. Desde então, nos mais inesperados momentos, esse aroma irradia muito fortemente, de tal maneira que muitas vezes é notado por aqueles que me rodeiam. Observei que Lito trajava um vestido branco simples, embora produzisse o efeito de um raio de várias cores a brilhar. Imediatamente respondeu ao meu pensamento, dizendo:
Este vestido que uso é inconsútil, não manufaturado, mas sim precipitado diretamente da pura substância luz, daí o reflexo e radiação que vedes. Nunca se há de macular ou parecer gasto. Não se passará muito tempo e cada um de vós estará usando o mesmo tipo de vestimenta. No estado de compreensão perfeita, ou seja, o que chamais consciência do Mestre Ascensionado, nunca somos embargados por bagagem de espécie alguma, pois no éter que nos cerca está a pura substância da qual modelamos todas as coisas à medida que desejamos utilizá-lo. Tudo o que precisamos fazer é trazê-lo à forma, fixando a atenção consciente em nosso quadro mental ou figura visualizada. Isto cria um foco para concentrar e condensar a luz eletrônica no éter, que enche o espaço por toda parte. Nosso sentimento, unido ao quadro mental, produziu uma atividade construtora, uma atração magnética, sobre a pura substância eletrônica. Ao lado deste sentimento deve entrar também uma certa compreensão de como elevar ou baixar a frequência vibratória na aura em volta do elétron, porquanto o grau de vibração da aura determina a qualidade e a substância do artigo precipitado. Quando emprego o termo elétron, quero dizer um centro cardíaco eternamente puro do fogo imortal, um perfeito equilíbrio da luz, substância e inteligência, em volta da qual há uma aura de luz menor, a que o mundo científico chama campo de força. O elétron é sempre invariavelmente perfeito, mas o campo de força ou aura que o envolve está sujeito a expansão e contração. Este é o fator determinante que transfere a substância para a forma, do invisível para o visível. Devido à inteligência inerente ao elétron, ele se torna um servo obediente. Está sujeito à manipulação do indivíduo, que reconhece sua fonte de vida, pela convicção que tem da poderosa presença eu sou dentro de si mesmo. Desta altura de consciência, tal indivíduo, pelo comando direto da inteligência dentro do elétron, pode liberar uma onda de fogo do elétron, que flui e compele o campo de força a se expandir e a se contrariar à vontade do indivíduo. Isto é o que se chama elevação e abaixamento do grau de vibração, e é a atividade que faz o campo de força registrar ou se transformar na qualidade do material que ele traz à forma física. Como ilustração, vejamos o ferro, que possui um grau de vibração muito mais baixo do que o do ouro. Se acontecer a alguém precipitar ouro, o campo de força ao redor do elétron naturalmente será muito maior em extensão e, por conseguinte, conterá mais fogo imortal do que o campo de força do ferro. Ao efetuar esta espécie de manifestação, a visão e o sentido devem ser mantidos firmes para produzir resultados rápidos, e é tarefa do estudante dominar-se e manter o controle consciente e a direção da energia no interior do seu espírito e do seu corpo, de modo que se torna capaz de governar o fluxo desse poder através dos canais da vista e dos sentidos, para um objetivo definido. Mantê-lo ali firme até que o recipiente, que é o seu quadro mental, seja preenchido pela substância luminosa viva do fogo da vida universal. Esta instrução é para vosso uso e deveis aplicá-la se quereis atingir algum grau de mestrado, porque é somente pelo uso do conhecimento que já possuímos que podemos tirar proveito ainda maior. Ninguém pode atingir qualquer grau do mestrado, a não ser através da operação da grande lei interior do Eu Sou. O maior de todos os fundamentos é conservar na memória continuamente que do mais baixo ao mais alto ser do universo, a única presença e poder capaz de mover ou fazer alguma coisa construtiva é essa inteligência consciente que reconhece seu próprio ser e manifestação, decretando Eu Sou, seguido de qualquer qualidade que o ser deseja trazer à existência exterior. É a palavra de Deus através da qual ocorre toda a criação, e sem a qual a criação não se efetua.
Lembrai-vos de que há somente um poder que pode mover a criação, e este é a poderosa luz eletrônica existindo em qualquer lugar e interpenetrando toda a manifestação. O indivíduo que pode dizer eu sou, por esse reconhecimento de sua própria existência, deve aceitar a responsabilidade de suas próprias decisões. O grande princípio criador está presente em toda parte. Do mesmo modo que o uso da tabuada, mas ele exige o reconhecimento individual de sua presença eu sou, para pô-la em ação e realizar seu plano de vida, que é a perfeição e equilíbrio perfeito. A personalidade ou atividade externa do indivíduo é apenas um foco por onde age a presença mágica do eu sou. Se a energia do poderoso eu sou é qualificada por pensamentos e sentimentos que apenas consideram os apetites da carne, o equilíbrio perfeito do veículo individual não se mantém e é como uma roda descentrada. Daí, imperfeição e discórdia se manifestarem, mas se o indivíduo considera o equilíbrio perfeito e decide aceitar o todo em vez de apenas uma parte do seu universo, ele seguirá somente seu reconhecimento à presença eu sou e a expansão do seu poder pelas determinações que mantenham o equilíbrio perfeito. Qualquer propósito de vida que aceite menos do que a perfeição ilimitada não faz parte do plano de Deus e continuará a destruir as formas em que está focalizado até que a deliberação da plena perfeição seja expressa. Quando o estudante compreende isto, mantém-se alegremente radiante e firmemente cônscio, unicamente de sua poderosa presença eu sou, jamais permitindo que sua palavra falada decrete alguma coisa que seja inferior à perfeição da vida. Bem, meus amigos, eu espero que tenham gostado. Fiquem na paz e que a luz divina os abençoe sempre.